Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai iniciar nosso primeiro quadro BNS Cast, onde a gente entrevista empresários, a gente vai entrevistar nutricionistas, a gente vai tocar em várias áreas, não só exclusiva da área da suplementação, tá? Hoje a gente está aqui com a doutora Camila de Oliveira. Camila vai contar um pouquinho do que ela passou para ela conseguir ser aprovada no vestibular. Está se especializando em pediatria, né? Isso. E vou deixar você se apresentar. Olá, meu nome é Camila. Eu sou formada em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, mas eu sou aqui de Goiânia, saí daqui para fazer faculdade fora. E hoje eu faço especialização em pediatria, estou terminando. Agora no final do ano, se Deus quiser, eu acabo. Então você pegou já da época do Enem. Isso. Então hoje você vai mostrar aqui pra gente toda a estratégia. Ó, se liga. Hoje o foco aqui é quais estratégias a Camila utilizou para ser aprovada em medicina. Isso aí serve para você que está estudando para medicina, tá? Então presta muita atenção. Para mim foi um desafio, porque eu peguei justamente o momento de transição do modelo de aprovação nos vestibulares para o Enem. Então, na minha época, antigamente não existia Enem, era vestibular tradicional, e foi bem na minha vez que mudou para o Enem. Então, cheguei para estar o tradicional. Assim, o Enem era o quê? Não era uma prova só avaliativa, né? Era uma prova só para avaliar o ensino das escolas. Né? Escolas o públicas. Enem. Isso. Cara, a gente fazia muito sem nem aí. Não tinha nenhum. Eu ficava, era muito bravo, muito ter que estar lá. Isso não tinha nenhum efeito, assim, ele não era utilizado para nada, só para questão de avaliação mesmo do desempenho da escola, daquela escola. Era uma prova pequena de 60 questões. E aí, na minha vez, virou o Enem que a gente conhece hoje. Foi um desafio, porque na época as escolas elas não preparavam para o Enem. Então, todo o modelo de ensino estava voltado para o vestibular tradicional. E cada banca... Isso. Inclusive, aqui em Goiás, quando eu passei, ainda não utilizava o Enem. A Universidade Federal de Goiás não utilizava o Enem como forma de aprovação dos alunos. Na verdade, utilizava só para 20% das vagas. Ainda era o vestibular tradicional. Então, eu também cheguei a fazer o vestibular tradicional. Só que a maioria das universidades começaram a adotar o Enem, realmente é uma... Foi transitório, né? Isso. 100%. Isso. E eu utilizei 100% o Enem. Foi através do Enem que eu fui aprovada. Na época, eu cheguei a ser aprovada primeiro em outros vestibulares, através do Enem. E depois, eu fui chamada na Universidade Federal de Sergipe, foi onde eu escolhi e cursei o caminho da faculdade. Voltou pra lá com a cara e com a coragem. Sim, com a cara e com a coragem. E assim, aqui em Goiás é comum isso, as pessoas saírem para ir fazer faculdade em outro estado. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, ainda mais porque eu vim de uma realidade pobre, não tinha nenhuma possibilidade de fazer uma faculdade particular. Não tinha dinheiro. Tinha FIES, eu não tinha nem como ter um fiador para poder... Eu pago FIES até hoje, cara. Eu sou um cara que eu pago FIES e nunca usei. E assim, eu tinha que ser federal, não tinha outra opção. Não tinha outra saída, tinha que ser federal, não tinha outro jeito. Tinha que estudar e passar, senão não ia virar mítico. Exatamente. E aí, nessa escolha de ir para Aracaju e Sergipe, foi justamente um dos fatores foi o custo de vida, que é uma cidade com um custo de vida menor. Então, para minha realidade, a qualidade de vida que eu poderia ter em Aracaju muito maior do que em outras cidades que têm um custo de vida mais alto. Tá, perguntas. Quanto tempo de cursinho? Então, aí não foi um caminho fácil. Eu fiz 3 anos de cursinho. A internet só quer mostrar o lado fácil. A gente quer mostrar a realidade e a estratégia que ela utilizou, tá? Muitos erros. Para ser aprovada no vestibular. Muitos erros, altos e baixos. Quando eu terminei o ensino médio, eu terminei achando que eu iria passar, assim, de primeira. Eu tive uma nota muito boa no primeiro Enem. Eu quase passei no meu primeiro Enem. Então, no meu primeiro Enem, eu fiz uma nota de 730. Hoje dá até para passar em alguns vestibulares de medicina, mas na época, como poucas universidades aderiram, não chegou a dar para eu passar nas que aderiram, né? Então, eu pensei assim, se eu quase passei esse ano, então no próximo ano vai ser ótimo, vai ser lindo. E aí, o que aconteceu? Eu estudei mais um ano, fiz cursinho mais um ano. É claro que com alguns erros que hoje eu reconheço, é isso que eu quero, assim, passar o conhecimento.
eu diminuí minha nota. Então, ao invés de melhorar, eu diminui. Depois de um ano. Depois de um ano. Então vamos lá, fez um ano de cursinho, a nota do Enem foi diminuir. Eu gosto de falar isso porque a gente mostra que, cara, não é bem assim como a internet gosta muito de falar tudo do lado fácil, a gente vai mostrar a realidade. Vai lá, estuda e pronto. Quem estuda vai chegando cada vez mais perto. Não é assim que funciona. Então, na verdade, minha nota diminuiu. Observação, né? Onde muita galera desiste, né? Por conta disso. Isso. Aí, assim, uma história engraçada foi que nesse período, né, no dia que eu fui fazer nessa minha nota que diminuiu, eu caí na porta da prova. E aí eu caí, machuquei, ralei o braço todinho, assim, era uma escola pública. Tá? Ou era vestibular? Na porta da prova do Enem. Do Enem, em Goiânia. Foi, na época que eu fiz em Aparecida. E aí era uma escola pública e tava meio que chovendo, assim, e eu fui correr pro local. Me desestabilizou todinha, isso. Tem que sim. Ter um cuidado enorme no dia da prova em si. Mas vai lá, tá. Depois, mais 2 anos de cursinho. Aí no segundo ano de cursinho, eu tive que fazer 2 provas de Enem. Porque a primeira prova foi roubada e foi toda uma polêmica. Teve essa polêmica. Algumas provas, na verdade, alguns locais de provas tiveram provas que estavam inelegíveis, assim, não dava. Mas teve vazamento, parece, era isso? Teve isso também. Foi uma época que tinha bastante polêmica com relação ao Enem. E aí teve uma prova que foi cancelada. Então, eu tinha ido muito bem na primeira prova. Aí na segunda prova, que foi 2 semanas depois, eles aplicaram outra prova. E aí eu já não fui tão bem nessa segunda prova, assim. Hoje eu consigo entender, porque não era o meu momento. Eu fiquei muito triste na época, eu estudei, e assim. E aí eu acho que foi quando deu um clique na minha cabeça de pensar que eu tinha um pouco de facilidade para estudar. E aí para eu perceber que realmente eu teria que me dedicar. Então, eu fiz 3 anos de cursinho, mas eu coloco com completa certeza, o meu último ano de cursinho foi o ano que eu estudei. Então, assim, todos os outros anos, eu saía bem, eu estudava, eu ia pro cursinho todos os dias, eu não matava a aula, eu fazia todos os simulados, mas eu realmente não dedicava. Porque quando eu passei a dedicar mesmo, foi no meu último ano de cursinho, foi quando eu... Então, resumindo, você passou a se dedicar quando deu um sangue no olho mesmo, e eu só tenho essa possibilidade. Isso mesmo. Foi a primeira vez que eu chorei, assim, eu chorei. Então é o famoso ódio, não tinha movido por amor ou por ódio, mas o ódio eu chorei. Nos motiva mais. E assim, eu... Será que tá tocando? Fala aí, tá falando silencioso. Então, assim, foi uma época que aconteceu um fato que foi muito marcante na minha vida. Eu ir estudar e fazer cursinho pra mim não era uma tarefa fácil. Eu morava em Aparecida e eu pegava 3 ônibus pra poder chegar no cursinho. Então eu demorava 1 hora pra chegar no cursinho quase, com os ônibus, terminais, tinha que descer em terminal e tudo. Então não era fácil. Saía de casa às 5h30 da manhã. Mas sua mãe era uma empresária, era rica, era bem sucedida, né? Porque... Não era de jeito nenhum. Foi com muita dificuldade que meus pais pagavam esse cursinho pra mim. O que sua mãe fazia pra pagar o seu cursinho pra você ser aprovado em medicina? Então, minha mãe, ela era cabeleireira. Meu pai, foi caminhoneiro por muito tempo, mas nessa época ele já não era mais caminhoneiro, então ele se virava com vários bicos. Tinha ainda um certo problema com álcool, né? Isso mesmo. Vivenciou, né? Bastante. E aí, assim, meus pais, eles abriram mão de muita coisa pra eles. Assim, na época eu pagava, acho que uns R$700 de cursinho, e pra eles era muita coisa. Então, na época também era grana, tá? R$700. Era um salário mínimo, também acho que era isso. Só pra conceituar em tempo, assim, eu já tenho 5 anos de formada, foram 6 anos de faculdade. Eu passei no vestibular em 2013. Então já tem um tempinho bom. Isso, é bom falar da data mesmo. Já tem uns 13 anos, assim, isso. Os tempos mudam, né? Mudam.
Pode continuar. Teve um fato bem marcante, porque era bem difícil pra mim. Então, assim, eu saía de casa às 5h30 da manhã, minha mãe me levava até o ponto de ônibus escuro ainda. Eu pegava o ônibus muito lotado, chegava na frente, assim, não tinha como ninguém mais entrar no ônibus, tanto que o ônibus era lotado, era tipo lata de sardinha mesmo. E aí eu voltava bem tarde, né? Então levava marmita, tem toda aquela história de dificuldade. Só pra deixar claro, galera, eu estudei na mesma escola que ele estudou aqui no Protágoras, tá? Ótima escola, tive Permínio, Paizinho. Não, foi uma Só que na época que eu estudei, eu não conhecia Camila, tá? Eu também não. A gente estudou na mesma época, inclusive, só que a gente não se conhecia. E aí, um dia, eu estava voltando, nesse meu último ano de cursinho, voltando para casa, e eu parei no terminal para poder pegar o outro ônibus, e eu encontro com uma colega que tinha feito o 3º ano comigo, e ela estava voltando da faculdade toda arrumada, e eu estava ali assim, toda acabada, aquela cabelo sem lavar, com aquela roupa de cursinho, uniforme de cursinho, e eu estava assim, bem mal mesmo. E aí eu lembro dela falar assim pra mim: nossa, Camila, até hoje você tá nessa de cursinho, eu já vou formar. E ela fazia arquitetura. Nunca vou esquecer do rosto daquela menina. Não, eu agradeço ela, que bom que ela falou aquilo pra mim, porque no dia eu fiquei muito triste, é claro, ela falou literalmente pra me deixar mal. Sim. Mas foi assim, aquele dia eu falei assim, eu vou sair dessa, não vai ser meu último ano. E quando é assim, ainda passou em particular, Era. Ela fazia uma faculdade particular e fazia um curso que não era Não desmerecendo, porque eu fiz particular, tá? Eu estudei na PUC. Mas eu falo porque quando a pessoa tem a intenção de prejudicar a outra, humilhar a outra, pode ter certeza que ela foi pelo caminho fácil, não foi pelo difícil. Exatamente. E assim, que bom que essa menina me falou isso, porque... Se você usou, ao invés de você pegar e ficar triste pelo que aconteceu, você usou energia negativa, absorveu e falou, eu vou esfregar na cara dessa... E eu vou usar toda a minha energia não para poder julgar pessoas que estão numa situação inferior a mim, mas ajudar outras pessoas. Então, depois que eu passei no vestibular, então nesse caminho de cursinho eu fiz várias outras amizades e assim, eu tive 2 grandes amigas que estavam comigo desde o início, que também faziam cursinho, que eu falei pra elas, não desiste, eu passei e elas ainda continuaram. E elas passaram depois, então assim, uma é a Lu e a outra a Ju. A Lu e a Ju. A Ju, se eu conheço, não me recordo. Sim, foram 2 amigas, depois que eu falei, continua. E elas assim... Hoje a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, cada um fez faculdade num lugar, mas... Alô no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, a Ju fez... Cara, se reencontram, a conexão é gigante. Tá, mas eu quero saber a metodologia que você usou para passar no vestibular e também dá para usar para concurso público? Essa é a minha pergunta. Sim, dá. Eu recentemente utilizei agora a metodologia de novo para estudar para um concurso. Qual o concurso? Desculpa interromper, só para a gente deixar claro pro pessoal. Para o concurso da Polícia Científica aqui de Goiás, para médico legista. E assim, eu não sei se eu passei ainda, vai ter um resultado. Que tinha disponível e quantos candidatos? Eram quase 4 mil candidatos e para 77 vagas. Cara, mas eu já sei a colocação que ela ficou. Corrigiu a redação? Não, ainda não. Não corrigiu a redação. Vai corrigir a redação ainda, né? Ela tá ali 120, posição de 120, mais ou menos. Isso, eu passei pra 2ª fase, vou fazer a redação. Cara, só orgulho. Pô, aqui é máquina, tá? Eu tô falando pra vocês. Mas assim, eu acho que o que a gente dá pra falar é com relação à porcentagem de acerto da prova. Então eram assuntos que eu não dominava nada. Caiu muita coisa nada a ver, né? Não, foi isso. Foi uma prova que teve quantas questões anuladas e troca de gabarito, como é que foi? Assim, mais de 10% da prova foi anulado, teve questão de troca de gabarito, foram 9 questões ao todo anuladas, de 80 questões. E assim, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, assim, mas da assim, metodologia, fazendo a mesma que você utilizou. E da porcentagem de acertos também, porque assim, não sei se você é aprovado ainda ou não, mas é uma prova com um ponto de corte muito alto. E eu acertei mais de 80% da prova. Então, assim, eu tenho chance de ser aprovada, ainda não sei se você, mas mesmo assim eu tive um bom resultado.
Por que é importante isso? Porque para quem vem de uma história de que fez 3 anos de cursinho no vestibular, eu sei que com essa metodologia, se em 3 meses eu atingir uma prova de concurso, 80% da prova, mesmo que eu não passe nesse concurso, nos próximos eu vou passar. Então, Tá assim... validado o método. Isso. Tá, ó, pra deixar claro, quero deixar claro que aqui a gente não tem nada programado, não tem papel, não tem nada, tá? A única coisa que eu tô fazendo aqui no computador é transacionar a câmera. Então a gente nem esquematizou como é que ela fez essa metodologia. Então ela vai dizer assim, cara, rasgado. Assim, a metodologia que eu uso hoje, eu sei que se eu aplicasse essa metodologia na época, eu teria passado no vestibular bem antes, assim. Então vamos conceituá-las por etapas pra gente deixar bem claro. Então, assim, primeira fase do concurso, para você estudar para qualquer concurso, aí o vestibular ele entra como uma fase do concurso, é a fase do planejamento. Então você tem que pegar o edital daquela prova que você precisa. Então, assim, vestibular é muita coisa, é todo o ensino médio, não tem que olhar edital. Não, engano seu, você tem que olhar o edital. Então, tem que olhar o edital daquela prova. Se você não tem o edital dessa prova em específico, pega do ano anterior e você vai dividir aquele edital por nível de importância. Então, qual é os assuntos que mais caem? E você vai ver quanto tempo você tem até aquela prova, porque você tem que, pelo menos, ver cada assunto durante 3 vezes até aquela prova. Então, você vai colocar de acordo com o seu cronograma. Então, assim, eu sou do método antigo, não gosto de utilizar o computador, eu gosto de pegar um papel mesmo. Também. Escrevo lá os calendários então, assim, se eu tenho 4 meses até essa prova, e aí eu vou colocar dia por dia, vou fazer um calendário à mão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dia 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou dividir aquele edital. Então, o que eu gosto de fazer? Em um mês, eu gosto de estudar todo o assunto. Mas mapeado. Mapeado, exatamente. Primeiro nível de importância. Isso. Desmembrou nível de importância e depois você data cada matéria, na verdade, não é nem conteúdo. E o tempo de dedicação para cada conteúdo. E o tempo também. E aí, o que você tem que levar em consideração na hora de você montar esse calendário? O tempo que você tem disponível para cada dia. Em cada dia. Então, assim, é importante que se você tem ali pouco tempo, você tem que utilizar ao máximo o seu tempo disponível. Então, até qual a estratégia que você vai utilizar, qual a matéria que você vai estudar naquele dia que você está mais cansado, isso é importante. Porque o dia que você está muito cansado, você tem que se dedicar para uma matéria que você tem mais facilidade, ou que você não vai ter que despender tanta energia para estudar. Porque se você for estudar uma matéria difícil, você vai desistir naquele dia. Aconteceu muito real. Aconteceu comigo. Eu cheguei a estudar para concurso público também, mas eu segui outros caminhos, graças a Deus. Sim, e assim, no meu caso. Então, essa é a primeira estratégia. O primeiro passo de tudo é dividir o edital e fazer o cronograma do seu estudo. Então, nesse cronograma, você já tem que prever as suas revisões. Então, você tem que colocar de modo que você vai gastar. Vamos supor que no meu cronograma, dia de segunda-feira, eu vou ter 4 horas de estudo. Então, eu vou colocar 2 horas para assistir a aula, 1 hora de resolução de questões e 1 hora de revisão de outro assunto que eu já estudei. Eu já tenho que colocar naquele meu cronograma qual é o assunto que eu vou revisar naquele dia. Então, eu gosto de colocar assim, vamos supor que foi um concurso, por exemplo, eu estudei Direito Administrativo. Então, eu vou colocar dia 1, Direito Administrativo, contratos, licitações. Dia 2, direito penal, crimes contra a pessoa. Dia 3. Então, eu vou colocar no meu dia 10, eu já vou colocar revisão, direito administrativo, licitações. O dia tá Isso. Então, você já tem que deixar disponível um tempo para revisões e disponível um tempo também para questão. Que é o método? Nosso cérebro, ele funciona fazendo associações. E aí eu posso falar um pouco como médica também. Então, para você utilizar a sua potencialidade máxima do seu cérebro, você tem que atingir todos os sentidos. Então, na hora de você estudar,
não adianta só você assistir uma aula, você tem que assistir aquela aula, você tem que falar sobre aquele assunto, você tem que utilizar técnicas mentais em que você vai se gesticular junto com aquele assunto, porque isso vai fazer você gravar. E assim, aquele assunto que você estuda daquele jeito, você não esquece. Então, uma estratégia que eu gosto muito de utilizar também, principalmente nas fases de revisões em que eu já estudei, eu já estou dominando o assunto e eu preciso só gravar mesmo aquela fase de refinar, aqueles detalhezinhos que caem em prova, que a gente sabe que cai, que é decoreba mesmo. Eu gosto de estudar com outras pessoas para poder... Claro que tem que ser pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo e que estão no mesmo nível de conhecimento. Então eu gosto de chamar as pessoas para vir estudar comigo, porque a gente consegue junto criar mapas mentais e mnemônicos, historinhas, piadinhas que fazem você gravar muito mais. Ajuda muito, ajuda muito. Eu digo hoje porque hoje eu tô fazendo uma mentoria do cérebro. Hoje ela chegou aqui e perguntou como é que chama lá o... Abaco. Abaco. Ela, que é isso aqui? Ela nem sabia. Eu falei, cara, eu comprei um abaco porque o meu mentor do cérebro disse que a gente vai fazer atividades para exercitá-lo. Então, tudo que ela falou aí é exercício para o cérebro, ao mesmo tempo que você está estudando, você está exercitando o cérebro. Isso é muito importante. E assim, uma outra parte muito importante do estudo é você tem que deixar períodos de descanso já programados. Então, assim, você não tem que se culpar, porque aquele sentimento de culpa gera um ciclo vicioso. Hoje eu não estudei, aquele sentimento de culpa gera um ciclo vicioso que faz você desanimar nos outros dias. E isso não pode acontecer. Então, assim... A gente querer ficar compensando e você não dá conta. Eu era assim. Isso. E, assim, um outro erro que eu vejo muita gente cometer é de deixar de ter vida porque está estudando. E não é assim. Então, assim, você tem que fazer algumas adaptações para poder conseguir, mas você não precisa deixar de viajar, você não precisa deixar de ir em festas de família, você não precisa deixar de ter convivência social, de ir encontrar com um amigo. Você não precisa disso, você só precisa se adaptar. Então, assim, quando eu estava estudando por último agora mesmo, não deixei de viajar, eles precisou viajar, a gente viajou. E aí, assim, a gente viajou, a gente foi pra Caldas Novas por conta da Ana Luísa. A Ana Luísa tava a milhão. Pai, férias, não né? conseguiram dar a atenção devida pra ela. E criança, cara, quer atenção. E que a gente pegou? A gente pegou e falou, amor, vamos pra Caldas, porque a gente monta uma mesinha. E eu fiquei no nível que ela entrou pra estudar, eu entrei pra estudar junto. Então ela pegou a matéria dela e eu a minha. A gente sentou na beira da piscina. Cara, a gente desceu com um livro, caderno, eu lendo, ela rabiscando, ela luz na piscina. Então, cara, tudo dá pra se adaptar. Dá pra adaptar. Só não tem que inventar desculpa, tá? Porque a disciplina dá pra se encaixar em tudo. Em academia, em estudo, em trabalho, cara. A disciplina é essencial pra vida. E assim, vai muito do seu perfil, né? No meu caso, hoje, por já ter essa bagagem de conhecimento, eu não preciso de alguém me cobrando ou de alguém fazendo essa divisão de estudos para mim. Mas se você não tem, arruma um mentor, arruma alguém que vai hoje em dia, na área da medicina, para quem estuda para fazer prova de residência, eu sei que já existe muito isso, mentores mesmo, pessoas que elas estão ali para organizar seu estudo e para poder te cobrar ali, para te gerar essa disciplina. Então, assim, para quem tem essa dificuldade, isso é muito importante, assim, invista nisso, é melhor do que investir num cursinho, por exemplo, é um investimento muito, muito, muito válido. Eu concordo, eu sou uma pessoa que, se deixar, eu tenho um mentor pra tudo, porque eu tenho TDAH. Quando eu estudava pra concurso, eu acordava 4 horas da manhã, eu gostava de estudar na madrugada, porque não tinha barulho nenhum, porque qualquer coisa desvia minha atenção, então eu rendia das 4 às 7h30. Chegava no serviço 8 horas, eu trabalhava das 8 às 8, treinava, acordava de madrugada para estudar. Era o horário que dava certo pra mim. E assim, aí a outra parte que eu acho que é muito importante é você não iniciar seus estudos com uma oração. Cara, isso é muito importante. Como assim, não iniciar o estudo? Vocês iniciarem os seus estudos com uma oração, entendeu? Assim, então, na época, desde a época do vestibular, na hora que eu falo isso, eu me emociono um pouquinho, porque eu lembro que eu tinha uma Bíblia que eu carregava comigo, e agora foi também isso. Então, assim, se pegar uma Bíblia,
entregar para Deus os seus estudos e confiar realmente que aquilo ali vai te dar um resultado, te dar uma força que é inimaginável, assim, sabe? Então, assim, isso aí é muito, muito, muito importante. Nunca deixe de incluir, de acreditar. Eu acho que Deus, ele tá aí para poder permitir que a gente use a nossa potencialidade máxima. Então, Deus, ele te deu o conhecimento, te deu o cérebro, ele te deu a capacidade de pensar, de gravar. O dom mais importante. O dom mais importante. Só tá deixando de ser grato a isso, cara. Isso. Entendeu? As pessoas estão deixando de ser gratas simplesmente. Cara, a gente acorda todo dia, assim, a gente tem que já agradecer a Deus por... Cara, é muito satisfatório, entendeu? E a oportunidade, assim, de você tá ali enxergando, tendo sua visão, tendo sua audição. As pessoas buscam Deus hoje só no momento que tá numa fase difícil. Não tô falando porque eu já fui assim, tá? Então, tudo tá dando errado, não sei o que, aí eu quero buscar Deus, aí não sei o que, me ajuda, que eu tô errando, meu Deus, começa a me culpar, queria apontar, mas simplesmente não, Deus só quer seu coração. Quando você entrega seu coração pra Ele, as coisas começam a clarear. E parece que é tipo assim, a gente acha um mapa do tesouro, tá? E vai indo devagarzinho, até chegar lá, cara, é muito incrível. Isso, então assim, essa é uma outra parte muito importante, não se afastar de Deus, usar ali aquele seu momento de estudo e por mais que o caminho seja difícil, que não seja daquela forma como você planejou, você poderia falar assim, por que outras pessoas, fulano passou e eu não passei ainda? Cara, não se confia, não se compare. Nunca se compare a ninguém. A gente se espelha, é diferente de se comparar. Tá? A gente se espelha e traça direcionamento para chegar lá. Mas não se compare. Confia no processo, confia no processo de Deus. Confia no processo. E assim, faça a sua parte também, né? Claro que você vai fazer a sua oração para iniciar seu estudo e estude. Falando em parte, outra coisa que eu acho muito interessante é a galera que está estudando para concurso que para tudo, para de trabalhar muitas vezes. Para tudo, mas, cara, não pare de treinar, cara. O treino é o melhor remédio numa fase que você vai estar super ansioso. Eu falo porque eu já tomei até 14 remédios por dia. Cheguei a voltar a treinar agora esse ano, 2024, consegui tirar todos os remédios simplesmente porque eu voltei ao meu velho hábito de amar treinar. Isso foi uma coisa que na época do vestibular eu não fazia e hoje nossa, eu sei o tanto que isso é importante. Então, não deixe de fazer atividade física, não deixe de treinar. É muito, muito importante. Aquela hora ali, tem como você associar as duas coisas. Agora, estudando pro concurso, o que eu fazia? Eu ia colocava uma aula e ia treinar, fazer musculação com fone de ouvido e uma aula. Eu cansei de escutar podcast de matéria que eu tava querendo me aprimorar. Não sei, eu pegava, botava o fone e saía em jejum 5, 6 da manhã. E eu tomei uma horinha, até esforçava mais a fazer o cardio por mais tempo, porque tava tão interessante o assunto, eu falava, vou continuar aqui andando, porque se eu for pra casa eu vou parar de escutar esse podcast. Isso. Entendeu? E assim, hoje com os aplicativos de questão, isso fica muito fácil também. Então, enquanto você tá ali descansando do exercício, você tá respondendo uma questão, entendeu? Então, dá pra aproveitar o tempo. E aproveitando, merchan da BNS Labs, tá? Ó, a gente tem um produtinho que é esse aqui, ó. Esse aqui é o DealBet. Cara, o DealBet, a gente tá tendo muito feedback de pessoas que estudam, porque ele melhora muito a questão do foco. E ele não tem muita cafeína, ele tem só 70 mg de cafeína, ele tem pimenta, gengibre, porque ele é um diurético, tá? Então ele melhora muito o foco, galera. E eu tô falando, não é propaganda, tô falando de pessoas chegarem em mim e falaram, cara, eu tô usando esse diurético, tá me ajudando muito na questão do foco, tirar aquela preguiça, tudo mais, estou amando. Então, fica aqui a propaganda do DealBet da BNS Labs. Pra você que não conhece, vou deixar o cupom aqui embaixo de 10% pra você pedir no site, tá? Vamos dar continuidade. E por que você escolheu pediatria? Porque eu lembro que você estava na fase da sua vida que estava meio assim na dúvida entre... Qual que era mesmo? Me recorde? Psiquiatria, pediatria. Psiquiatria, pediatria. Tá. Então, assim, na verdade, pediatria, desde o início da faculdade eu já foquei muito em pediatria, porque já era uma das principais. Bem foco mesmo, você só porque de dúvida só. Isso, um pouco de dúvida. Então, assim, na faculdade eu me dediquei a isso desde o início. Então, eu fiz 3 anos de liga de pediatria, eu fui presidente de liga de pediatria, eu tive pesquisa na área de pediatria. Então, assim, tive a oportunidade de ficar 3 anos com pesquisa na área de pediatria, na área de vacinas e tudo. Então, assim, desde a faculdade eu já
tive grandes mestres que me inspiravam muito e tive muita oportunidade de conhecimento. Então, eu afirmo com toda certeza que, ao me formar, pediatria era a área que eu já era melhor. Então, assim, a área que eu mais tive conhecimento e que eu mais busquei conhecimento ao longo da faculdade. E segundo, porque eu já tinha muita afinidade. Então, eu já tinha muito jeito com criança, jeito de lidar com as mães das crianças. Eu sou uma pessoa que é assim, é uma meta. E foca nela. Isso. E assim, minha história com a pediatria também é uma história que me fez fugir um pouquinho da caixinha do médico, porque assim, a pediatria é uma especialidade que ela me permitiu seguir outro caminho que não fosse a residência. Então, hoje a medicina, ela tem uma metodologia muito árdua e que custa muito da vida do médico. Então, assim, a forma como é a formação médica, em que você tem, depois que você forma, você tem um caminho que foi ali pré-programado para todo mundo seguir. Só que esse não é o único caminho. E esse caminho era um caminho que eu não queria seguir. Porque por ver os meus colegas obesos, depressivos, em burnout, suicidando. Então, assim, ao ter esse modelo, eu percebi que eu não queria esse caminho, que é o caminho da residência. Tá. Mas o caminho da residência é obrigatório? Não é obrigatório. Ele qualquer especialização? Não, para algumas especializações é obrigatório. Então, por exemplo, para a área cirúrgica ele acaba sendo obrigatório porque não tem como você adquirir aquele conhecimento que não seja através da residência, que é um conhecimento muito prático, né? Não é teórico. Então, no caso da pediatria, dá para você se especializar sem ter que fazer residência? Isso, dá. Não quer dizer que não vai ser trabalhoso, porque também é muito trabalhoso. Então, você tem que trabalhar na área por um período pré-determinado, você tem que se horas. Conta horas. Você tem que também se especializar com relação ao conhecimento. Você tem que fazer uma especialização. No caso, uma pós-graduação que você vai fazer. Isso, eu fiz uma pós-graduação. Eu optei pelo caminho de fazer uma pós-graduação com carga horária análoga da residência, que ela já me dá o pré-requisito para poder fazer a prova de título. Mas eu teria a opção de não fazer essa especialização também, só cumprir a carga horária e fazer a prova de título. Mas eu quis fazer a especialização até como uma fonte de conhecimento. Então, a especialização me dá aulas em que eu consigo buscar conhecimento. Tem uma prova. Tem uma prova. Isso, é uma prova de título. É uma prova que quem faz a residência também faz ela ao final da residência. Ah, também faz? Faz. Só que ela é uma prova que... Só que quem faz a residência, se não for aprovado nessa prova, ele vai ganhar o título mesmo assim. Ah, sim. Então tá. Resumindo, tem como você se especializar sem fazer residência, cumprindo os requisitos, fazendo a prova. Isso. Mas se você fizer a prova e não passar, tem que esperar novamente outra oportunidade de prova. Isso. Agora, o residente, se ele não passar, ele tá dentro? Ele é especialista por ter cumprido a residência. Legal, entendeu? não sabia. Essa eu não sabia. Em ter cumprido a residência. Mas, assim, esse é um caminho. Então, a pediatria, outras especialidades também te permitem esse caminho. Então, a clínica médica, endocrinologia. Tem várias especialidades que, se você consegue atuar na área por um tempo e fazer a prova de título, você consegue obter esse título. E aí, assim, porque eu não tô falando mal da residência, pelo contrário, a residência é uma ótima oportunidade de conhecimento. Você tem muitas aulas práticas, muitas coisas que te traz conhecimento de modo muito mais prático, muito mais fácil, assim. Quando você opta por seguir esse outro caminho, você vai ter que ser um pouco autodidata. Então, você vai ter que buscar esse conhecimento pelas suas próprias mãos. Mas você não escolheu porque quis. Você escolheu porque era a opção que você precisava trabalhar. Isso. E aí, o que acontece? Eu vim de família pobre. Então, quando eu formei, eu tinha muita coisa para me construir na vida e muitas pessoas para ajudar, pessoas que dependiam de mim. E a residência, ela é hoje muito explorada, né? Então, você tem que trabalhar 60 horas durante a residência e você tem um salário que é irrisório, como se fosse uma bolsa ali, sei lá, eu acho que hoje deve ser uns 3.700 por aí. Então, assim, é um salário muito ruim pela quantidade de horas que você trabalha e a mão de obra médica, né? Então, você trabalha como médico, mas você não ganha como médico. Quero deixar claro que ela não tá falando mal da residência, ela tá colocando a residência
moldando no perfil dela que não era vantajoso para ela. Porque ela não tinha ninguém para bancar ela. Ela tinha conta para pagar, ela tinha acabado de comprar um carro, tá? Então, para ela entrar pra residência, cara, era quase que impossível. Então, ela precisava trabalhar. Isso. E aí, o que eu percebi também? Assim, as pessoas, para conseguirem fazer a residência, e a maioria dos médicos também tem a mesma realidade que eu. Então, pelo menos a maioria dos que eu convivia. Só que para conseguir fazer residência, eles têm que enfiar a vida deles em plantão. Essa é a realidade triste. Vida em plantão e não ter tempo para para treinar, não ter tempo para cuidar da saúde, não ter tempo para se dedicar à família. E isso era uma realidade que eu não queria para mim. E é tão na realidade que a profissão que mais tem isso, ela me disse, a profissão que mais tem índice de suicídio, cara, é a medicina. A gente está agora em Setembro Amarelo, então é uma coisa que precisa falar. Tipo, a gente precisa muito, muito valorizar. Os residentes, eles são muito explorados, assim, sabe? Isso é uma coisa muito errada no Brasil. Uma coisa que não deveria ser. Eles estão ali adquirindo conhecimento, eles estão ali dando o melhor deles para poder se tornarem especialistas e poder ajudar as pessoas, e na verdade eles são muito mal remunerados. E isso é uma coisa que não deveria ser assim. Se não fosse assim, com certeza eu teria seguido o caminho da residência. Optei por não seguir justamente porque não cabia na minha realidade. Hoje eu busco muito conhecimento, não quer dizer que eu não estude, pelo contrário, eu estudo também muito, continuo fazendo a prova da pós, e agora eu estou no processo de estudar também para fazer a prova de título, que eu já vou poder fazer o ano que vem. Então, assim, não é fácil, sabe? Mas só para deixar claro, antes da gente encerrar, a gente já tá indo para 35 minutos, mas é satisfatório? Nossa, demais, demais. Hoje eu vejo, eu tenho 5 anos de formado, a trajetória que eu percorri, conhecimento que eu adquiri, o quão diferença que eu já fiz na vida dos meus pacientes, assim, muito satisfatório. Demais, demais, demais. As coisas de vida que eu já construí. Não é fácil. Satisfatório é diferente de ser fácil, tá? E eu que convivo com a Camila, no dia que ela chega, ontem ela chegou, ela não queria nem olhar na minha cara, não é que ela tava brava comigo. Que ela sofreu no ambiente de trabalho de UPA, que ela também trabalha em UPA, que ela convive, cara, e a gente sofre muito junto com isso, porque traz a energia, tá? Porque hoje as pessoas estão muito ingratas, acham que a obrigação dela é, tipo assim, tá ali mesmo porque ela é médica, então ela tem que dar o melhor, não que ela não dê o melhor. Mas tem que fazer o que as pessoas querem, não que é correto. Não que é correto. Então, cara, é uma profissão que é muito difícil. Eu tô falando isso pra pessoas que querem medicina, se prepararem psicologicamente, se moldarem pra, cara, aceitarem como as pessoas te tratam, tá? É triste, a realidade é triste. E assim, e também para que você não se imponha, só não aceite a forma como é o sistema. Então, o sistema ele vai querer impor que você tem que atender uma quantidade X de pacientes, e aí se você for seguir aquilo, você não vai fazer um bom atendimento médico. Então você não siga, você tem que ir contra o sistema, sabe? Não tem como você ser uma pessoa boa e não indo contra o sistema. Então, da mesma forma que eu resolvi escolher um outro caminho, então, que não era a residência, para ir contra esse sistema e não aceitar eu me submeter a isso e transferir isso para os meus pacientes, no mercado de trabalho, se você fosse submeter ao sistema do plano de saúde, que você tem que atender muito pela devido ao valor baixo da consulta, ao sistema do SUS, em que você tem que atender uma quantidade, os gestores querem que você atende uma quantidade de pacientes que está além da sua capacidade. Então, assim, não se submeta ao seu sistema, coloque o seu limite, aceite qual que é o seu limite, sabe? Você não precisa disso. O principal, se valorize, né? Se valorize. Isso. Mas tem que encerrar, pedir seu Instagram pro pessoal seguir. Ela fez um vídeo esses dias falando do doença que tá em alta aí, principalmente as crianças, né? Isso. A gente tá moldando ela pra começar a postar informação, cara. Porque informação é conhecimento, né? Conhecimento a gente sempre agrega. Isso. Então o Instagram dela é doutora DRA.Camila de Oliveira, com K e 2 L's. Aqui embaixo na edição. E siga o pai, Fred Peixoto, sou o CEO da BNS Labs, Destiny de Suplementos. A gente vai começar vários quadros, desde entrevista, desde treinos, então tem muita coisa boa para vir aí. Então, clica aqui embaixo, curte, salva o vídeo e segue a gente, tá? Obrigado pela participação de todos. E tem algo mais pra dizer? Não, mas só isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse processo de estudar e quiser alguma dica, pode me mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo. Quem tiver interesse, Camila, me ajuda a modular essa metodologia de estudo para mim aplicar na minha realidade, que eu quero passar em medicina. Você vai comentar aqui embaixo e melhor,
você vai chamar ela no privado no Instagram, assim que ela disse. Chama ela no privado do Instagram, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, tá? Isso. Não só para medicina, tá? Pode ser para outras áreas também, para provas em geral, assim. O importante não é você ter o conhecimento da matéria que vai ser estudada, quem está estudando que precisa, mas sim o conhecimento de como estruturar seu estudo, assim, para você conseguir atingir o objetivo, assim. Então fechou. Muito obrigado, galera. Esse é mais um quadro BNS Cast, tá? Tamo junto. Obrigado, filho. Obrigada.